dia, o meu nome é Sandrina Machado e sou professora de Português e Inglês na Escola Profissional do Alto Minho Interior, Monção, desde 2004. Olá, o meu nome é Sandra Esteves, sou professora da área técnica de multimédia e também diretora de curso. Hoje iremos apresentar algumas das funcionalidades da plataforma Microsoft Teams no desenvolvimento de sessões online, mistas e presenciais. Com o ensino à distância e todas as limitações impostas pela pandemia, mesmo sendo ensino presencial, conseguimos otimizar ainda mais esta ferramenta de comunicação, partilha e colaboração. A plataforma Teams permite realizar uma série de atividades de forma digital, com alunos que estão presentes ou não, em simultâneo. Sendo assim, vou fazer uma breve demonstração. Para o efeito, tivemos que criar uma equipa, a FIC-Team. Associada à equipa estão os administradores, neste caso, eu sou uma delas, e convidei os alunos, sendo uma equipa fictícia, estão aqui 4 alunos fictícios também. Voltando à barra do menu, nós temos as publicações, vou explorar a parte dos ficheiros e as tarefas. A parte dos ficheiros, portanto, encontra-se o material de apoio que eu posso colocar lá, de forma que os alunos tenham acesso. Para isso vou aos ficheiros, aos meus, procuro a pasta que me interessa, a apresentação, e coloco então no material de aula. Claro que este material está sempre disponível quer para os alunos e quer para mim, se eu quiser usar durante uma aula. Está a carregar. E aqui temos um material de apoio que poderá ser usado, como eu já disse, não só pelos alunos, como também pelo professor. Posto isto, eu vou então calendarizar uma aula. Vou ao calendário, seleciono o dia, neste caso vou selecionar o dia 11, vou selecionar o horário, às 9, e vou então descrever a minha aula, dizendo que vai ser uma aula de português sobre Cesário Verde. Vou atualizar o horário, eu quero que seja uma aula de 1 hora, e vou adicionar a ti para poder então enviar a notificação aos alunos. E automaticamente os alunos recebem a notificação de que vai haver uma aula no dia 11, uma aula de português, às 9 horas. De seguida, aqui está, como podem ver, aparece a aula agendada. De seguida vamos então criar uma tarefa relacionada ainda com a matéria. Poderia realizar um questionário, mas neste caso interessa-me realizar uma tarefa que vai consistir num trabalho de grupo sobre um poema, uma análise de um poema de Cesário Verde. Vou então colocar uma mensagem para os alunos visualizarem. Bom dia, turma. Aqui está. Os alunos receberão esta mensagem também, claro. E vou adicionar também, de seguida, como já vamos poder ver, os recursos aqui está. Vou anexar então um documento que eu vou buscar ao meu computador e que no fundo é o guião do trabalho que os alunos vão realizar. Está a carregar, concluo, coloco a pontuação, portanto o trabalho vai valer 200 pontos e a data de entrega, um prazo. Escolho no calendário e atribuo a tarefa. Automaticamente a tarefa fica disponível na FIC-Team. Como podem ver, aparece no geral uma notificação de que foi colocada uma tarefa
de português sobre Cesário Verde. Abrindo, conseguimos ver os alunos que estão associados, o estado em que se encontra neste momento, ninguém ainda abriu a tarefa, os pontos, e para além disso, se eu abrir a vista do estudante, consigo ver a minha mensagem, assim como o ficheiro que foi anexado anteriormente. Aqui está. Estes serão os passos que os alunos terão de seguir. Esta tarefa pode ser realizada não só na sala de aula, de forma presencial, como também à distância. Sendo assim, eu disse, como há pouco referi, vai ser um trabalho de grupo. Eu vou criar canais privados, em que cada grupo foi atribuído um poema do Cesário Verde. Na privacidade, terão acesso os elementos do grupo, assim como a professora, neste caso, eu. Vou adicionar os alunos. Para este trabalho, para este grupo, vou adicionar 2 alunos, que eu vou buscar, aqui está. E para outro poema, também vou criar um canal privado com o nome do poema, neste caso. Sem esquecer de definir a privacidade, para os outros alunos não terem acesso a este canal, apenas eu e os respectivos alunos. Adiciono os restantes. E aqui está, temos então 2 canais privados em que os alunos poderão trabalhar em simultâneo, não é? Os alunos desse tal canal, e com a minha orientação e supervisão, sempre. Assim, vou buscar então a minha aula, vou abrir, e isto, claro, esta aula essencialmente será usada para efeitos de ensino à distância. Como eu vou trabalhar, então, vou dar seguimento ao trabalho de grupo que foi proposto. Eu quero aqui mostrar como se partilha o ecrã. Neste caso, o ficheiro que eu vou partilhar é um PowerPoint. Não tem áudio, portanto, não houve necessidade de partilhar com áudio. Pronto, este é no fundo um material de apoio a que os alunos têm acesso e que eu posso usar na minha aula online, mostrando, partilhando o meu ecrã. Como podem ver, à direita a opção partilha com áudio. Eu não o fiz, não selecionei, porque esta minha partilha não necessita de áudio. Interrompo agora a partilha e quero que os meus alunos trabalhem nos tais grupos que eu criei nas salas simultâneas. Então eu vou criar diferentes salas. Posso escolher o número de salas, neste caso, como tenho 4 alunos, vou usar 2 salas. Os participantes poderei atribuí-los automaticamente ou então escolhendo eu manualmente, que é aquilo que eu vou fazer. Eu já defini os grupos e, portanto, aqui aparecem as 2 salas simultâneas. Claro que os alunos estão presentes na adicionar os respectivos alunos às diferentes salas. Também posso adicionar mais salas, se eu quiser, se houver necessidade, e mostrar também que as posso eliminar. Mas neste caso o que me interessa então era criar 2 salas. E os alunos trabalhariam nessas salas e eu a qualquer momento eu posso entrar na sala e pronto, fazer um ponto da situação com os alunos. Dou por encerrada esta minha aula, aqui está, e pronto, espero ter sido esclarecedora. Vou mostrar algumas potencialidades do Whiteboard da Microsoft enquanto ferramenta de partilha. As sessões online vieram trazer um novo paradigma no ensino e, por vezes, temos de encontrar alguns paralelismos com as para gerar mais envolvimento com os nossos alunos. O quadro branco ou whiteboard é uma ferramenta bastante útil quando queremos fazer esquemas de conteúdos e permitir uma noção mais gráfica daquilo que queremos transmitir. Vou fazer uma demonstração das potencialidades do whiteboard que permita gerar interesse, essencialmente para quem não usa ainda esta ferramenta.
Na team da turma, quando fazemos uma partilha numa aula, é possível chamar o whiteboard. Mas neste caso vamos criar um whiteboard a partir do menu, criando uma ligação que fica disponível e visível no menu. Vamos então criar o whiteboard a partir do menu. Temos de nomear o whiteboard, ele fica por defeito com o nome whiteboard, convém dar-lhe um nome até para os alunos terem noção do conteúdo que é. Vamos dar-lhe o nome Cesário Verde, porque vamos criar um conteúdo da área de português da minha colega Sandrina. Estamos então a abrir o whiteboard. Por defeito, ele vai abrir a versão online e perguntar-nos se queremos apresentar ou colaborar. A apresentação é mais para o professor, a colaboração será eventualmente com um trabalho de professor-aluno. Vamos optar pela primeira, sendo que podemos mudar. Vamos mudar então para a versão aplicativo por ser mais completa. Estamos então na versão aplicativo, temos uma barra de ferramentas na parte inferior, é completa o suficiente para conseguirmos criar conteúdo versátil. Temos então as definições, onde podemos, entre outras coisas, mudar o fundo, fazer alterações portanto, na folha em si, se é opaca, se é quadriculada, se é milimétrica e outras ainda. Portanto, existem muitas opções e também temos a opção da cor, que podemos variar. Temos então o nosso quadro, vamos mostrar aqui a possibilidade da régua. A régua é bastante útil, podemos fazer linhas direitas e inclusive mudar o ângulo com o scroll do rato, o que cria trabalhos bastante precisos. Estou-me a lembrar, por exemplo, da geometria descritiva, que seria uma ferramenta bastante útil. Logo que façamos algo que não nos agrade, podemos apagar e, caso queiramos, também podemos simplesmente limpar toda a tela e voltar a ter a tela branca. Vamos então colar um conteúdo que eu já copiei anteriormente. Temos então aqui uma estrofe de Cesário Verde, que é o autor que nós vamos trabalhar, e podemos então fazer aqui, redimensionar o texto. Neste caso vamos também criar aqui o título do trabalho, análise à estrofe do poema de tarde de Cesário Verde. Nós, quando temos uma caixa de texto, redimensioná-la, dar-lhe outra cor, dar-lhe outra orientação, basicamente temos autonomia para criar aqui a disposição que consideramos que é mais favorável para o nosso trabalho. Podemos editar o texto, eu no caso coloquei um C em minúsculo, o C de Cesário, pode-se alterar, portanto tudo é editável e alterável. Obviamente que as coisas não saem bem à primeira e podem-se fazer alterações, inclusive é do trabalho concluído, depois ele pode ser sempre reeditado. Vamos então fazer uma análise aqui à nossa estrofe. Podemos escolher a tonalidade de caneta que pretendermos e vamos então aqui dizer, por exemplo, que esta estrofe é uma quadra. Podemos fazer uma análise da rima, mudando a cor para dar mais dinâmica e que se perceba melhor. Fazendo uma alteração das cores dá outro dinamismo. Fazemos então burguesas com grandezas, fazemos umas setas. Obviamente que eu estou a utilizar a caneta neste caso, mas quem não tiver com um rato, quem tiver uma letra que não é muito bonita, pode não sair tão bem.
daí a caneta ser mais útil, mas quem não tiver poderá usar um rato também com sucesso. Vamos então fazer também a divisão da métrica do segundo verso. Podemos fazer este tipo de exercício de forma aos alunos perceberem graficamente aquilo que se pretende. Assinalamos a sílaba tónica e fazemos a contagem das sílabas para depois definir que estamos perante um verso com 10 sílabas que tem o nome de verso decassílabo. Pronto, e colocamos aqui então todas as chamadas que acharmos úteis. Neste caso, se isto fosse um trabalho, poderíamos criar aqui mais dinâmica. Quando temos alunos mais jovens, eles acham engraçado que tenhamos aqui alguns autocolantes. Nós temos a possibilidade de colocar autocolantes, até autocolantes motivacionais. Às vezes vamos colocar aqui um livrinho. Podemos também dar-lhe a dimensão e a orientação que quisermos. Também, quando colocamos muito conteúdo, também podemos retirar zoom. No fundo, é criar mais espaço à volta para permitir que o nosso trabalho fique mais harmonioso. Chamamos então uma nota. Uma nota é à semelhança de um post-it que podemos editar ao nível do texto. Pode ser, por exemplo, uma referência, uma chamada de atenção. No caso, eu vou indicar aqui para os alunos não esquecerem que tem a data de entrega para... Ok, nós podemos então também editar. Pode haver aqui erros que ou simplesmente queiramos mudar um bocadinho a aparência do que estamos a escrever. A entrega do trabalho até dia 24 de junho. Eu posso também mudar a cor do meu post-it e mudar o tamanho, orientação. Vou dar-lhe aqui uma certa diagonalidade para tornar o trabalho mais apelativo. Isto está feito. Eu saio então no meu whiteboard, não gravo nada, simplesmente agora já o tenho disponível na Team e ele está lá em cima, no menu, disponível para os alunos. Os alunos poderão aceder a ele e pode haver sempre reedição, caso seja pretendido. Espero que tenham gostado da minha partilha. Obrigada pela oportunidade. E assim terminamos a nossa apresentação sobre o desenvolvimento das sessões online mistas e presenciais, que, como puderam comprovar, são uma mais-valia em qualquer contexto. Esperamos ter contribuído para a construção de conhecimentos e aprendizagens no âmbito da Microsoft Teams. Obrigada.
Bom dia a todos. O meu nome é Sofia e sou professora de Matemática na EPRAMI. Bom dia, eu sou Agostinho Sá, professor de Português e Inglês na EPRAMI e estamos aqui para vos falar um bocadinho acerca da pertinência da ferramenta Forms da Microsoft na construção da avaliação, quer formativa, quer sumativa. Ao longo desta apresentação, iremos mostrar como integrar o Forms da Microsoft numa avaliação formativa ou sumativa, consoante o pretendido pelo professor. Dentro do contexto de ensino remoto trazido pela pandemia, os professores precisaram ser muito mais criativos, encontrando soluções que funcionassem como ferramentas pedagógicas e que ao mesmo tempo servissem de avaliação. O Forms da Microsoft foi uma das ferramentas escolhidas neste contexto, continuando ainda agora a sê-lo. Esta ferramenta, pela sua simplicidade, consegue ser utilizada pelos alunos, até mesmo com o seu próprio telemóvel. Daí a pertinência de estimularmos a sua utilização. A Forms revela-se pertinente também porque permite ao professor criar instrumentos de avaliação, quer sumativa, quer formativa, muito facilmente, num curto espaço de tempo, e é muito fácil de utilizar do lado do aluno, pode ser, por exemplo, com um telemóvel, permite ao professor ter acesso aos resultados tratados graficamente e dar feedback num curto período de tempo aos alunos. Pronto. Começamos então, vamos construir um questionário de raiz. Para isso, vamos aceder ao Office, neste caso a página que já está aqui aberta, procurar o separador Forms, este aqui, e remete-me para uma página deste tipo. Questionários ou formulários já criados pelo meu colega, como podemos ver aqui, mas o objetivo hoje é criarmos um novo. Para isso, carregamos aqui em cima e temos acesso a um novo formulário ou um novo questionário. Diferenças entre formulários e questionários. O formulário não me permite atribuir cotação às questões e também não me permite utilizar fórmulas matemáticas. Como eu vou querer atribuir cotações e utilizar fórmulas, vou criar um questionário. Pronto. Questionário desta forma, questionário sem título, vou dar um título, por exemplo, teste formativo. Posso introduzir uma descrição ou não, neste caso posso dizer ao aluno para ler atentamente as questões, um erro, as questões e responde. Como podemos reparar, o nosso formulário ou questionário, neste caso, fica automaticamente guardado, não há necessidade de gravarmos, tá? Como vem aqui em cima, teste formativo guardado. Para uma fácil identificação do questionário ou até por uma questão estética na nossa biblioteca, podemos inserir-lhe um tema, se olharmos aqui para o canto superior direito. Ao clicar, vemos várias cores que podem ser distribuídas de acordo com a turma, algumas imagens pré-fornecidas pela Microsoft, ou podemos ainda, aqui no sinal de mais, utilizar um tema personalizado de uma imagem, por exemplo, guardada no nosso computador. Neste caso, já que estamos a tratar de Antero de Quental, eu carregarei uma imagem, então, para fundo deste autor. O aluno e nós, logicamente, teremos a percepção de quem se trata ao abrir este formulário. Continuando então a construção do nosso questionário, vou começar por adicionar as questões. Adicionar nova. Temos vários tipos de questões à nossa escolha, de escolha múltipla, de texto, classificação, data e ainda aqui outras, ordem correta, secção, carregamento de ficheiros, uma série delas.
Nós, por uma questão de tempo hoje também, vamos apenas explorar estes dois tipos de questão, escolha múltipla e de texto. A primeira vai ser de texto e eu vou pedir ao aluno para colocar o seu nome completo. Esta questão será de caráter obrigatório, isto é, o aluno terá obrigatoriamente que responder a esta questão. Peço desculpa que fugiu. Temos aqui obrigatória, vai ser obrigatória. Não vou atribuir qualquer tipo de cotação, porque não há necessidade, uma vez que eu só quero que ele me introduza o nome completo para depois, no momento da avaliação, ser mais fácil identificar a quem corresponde os questionários. Num segundo momento, vou atribuir uma pergunta de escolha múltipla e cá nos aparece então já formatada. Eu pegarei num dos testes tradicionais que tenho em suporte Word e é tão fácil quanto copiar então aqui neste antigo documento, colar e quer a pergunta, quer as opções. Como estão a ver, copiamos todas as opções de uma vez e colamos-las. Sobra-nos aqui uma que, por defeito, fica aqui como opção 2, nós podemos eliminá-la. Por uma questão de facilitar a quando da análise dos resultados, vou já selecionar aqui qual é a resposta correta. Está, por defeito, assumida como obrigatória e vou atribuir-lhe aqui uma cotação de 5 pontos. Pronto. Eu, neste momento, vou fazer uma pergunta utilizando caracteres matemáticos. Vai ser uma questão de escolha múltipla também. Vou aqui recorrer ao meu teste, que também já estava aqui, já tinha o enunciado da questão. Vou selecioná-la, copiar e vou colar aqui a minha questão. Como eu vou ter necessidade de introduzir uma fórmula matemática, venho aqui a estes 3 pontinhos, carrego nos pontinhos e aparece-me automaticamente aqui fórmulas matemáticas. Seleciono fórmulas matemáticas, onde me aparece aqui um novo separador, não é? Para introduzir uma equação. Se eu carregar aqui, aparece-me uma calculadora com várias funções e caracteres matemáticos, desde logaritmos, funções de módulos, exponenciais, tudo aquilo que eu irei precisar para fazer algumas questões ou os meus testes. Neste caso, eu também já tenho aqui a minha equação escrita, vou copiá-la também do meu antigo documento e vou introduzir então aqui a minha equação. Esta equação, o quadrado aqui, o x ao quadrado, não ficou assumido, não é? Ao copiar não assumiu, mas eu vou vir aqui e seleciono a tecla x ao quadrado e tenho a minha equação. Como repararam agora, neste momento, sugeriu-me, o próprio Forms sugeriu-me alguns resultados. Resultados em que está aqui selecionado a opção correta, e é certamente a resposta correta é esta, e depois tenho outras opções que eu poderei escolher para opções. Eu vou selecionar então esta, que é a minha resposta correta, vou já dizer, assinalar que é a resposta correta, vou escolher esta pergunta, e não ficou aqui assinalado que é a resposta correta. Depois vou também escolher esta opção e vou adicionar uma manualmente, em que eu vou mudar aqui, vou mudar para texto, porque senão iríamos escrever com caracteres matemáticos e vou pôr nenhuma das anteriores como opção. Depois aqui, quando eu estou a inserir as opções, aparece este balão onde, por exemplo, na resposta correta, eu posso dar um feedback ao aluno, dizer parabéns, porque acertou, era esta. Caso ele tenha selecionado esta opção, que era a errada, eu posso dizer, por exemplo, aqui, tens de rever a matéria. Depois,
nesta questão ficou automaticamente assumida de caráter obrigatório e também me assumiu a cotação da resposta anterior, da questão anterior, peço desculpa. O meu colega tinha atribuído 5 pontos, mas eu acho que esta pergunta é um pouco mais demorada, daí eu atribuir 10 pontos a esta questão. Finalmente, e para demonstrar outra das funcionalidades da Forms, eu agora adicionarei uma pergunta de desenvolvimento. Portanto, como vimos, selecionamos a pergunta de desenvolvimento, que da mesma forma nos apresenta os mesmos campos. Ora, eu recorro à minha velha cábula, então seleciono o textinho e coloco cá a pergunta. Como aqui é pedido para recorrer a uma imagem, eu vou carregar nesta pergunta também uma imagem, então, guardada neste dispositivo. Como estamos a ver, é muito simples carregar essa imagem. E a imagem é esta. Está um bocadinho demorada, mas chegará. Esta imagem podemos ajustá-la àquilo que pretendermos, não é? Podemos vê-la de forma mais pequena ou aumentá-la. No caso, acho que bastará tê-la mais pequena, porque a imagem é bastante visível. Esta resposta, como vimos, é desenvolvimento, pede no mínimo 150 palavras, de maneira que terá de ser corrigida manualmente mais à frente. Deixarei também com 10 pontos e também com resposta obrigatória. Terminado o nosso formulário, não é? Já temos aqui o nosso formulário construído, temos aqui esta opção de pré-visualização. Esta opção, o que é que nos permite? Permite-nos saber ou ver como é que o aluno terá acesso ao questionário através do seu computador, como podemos ver neste caso, ou então como é que o aluno terá acesso ao seu questionário através do seu telemóvel. Neste caso, com este aspecto gráfico, que também dá perfeitamente para o aluno responder através do telemóvel, como já tínhamos visto, essa vantagem. Agora podemos passar aqui aos 3 pontinhos que nos aparecem no canto superior direito também e explorar um bocadinho as definições desta ferramenta. Ao clicarmos, vemos que o aluno pode ter acesso imediato aos resultados do questionário, o que eu não aconselho muito, para evitar certas cábulas, não é? Temos quem pode preencher este formulário, pessoas na organização, pessoas externas, qualquer pessoa, e podemos ainda atribuir, acho que se calhar a funcionalidade mais importante, atribuir uma data de início e uma data de fim, o que colocará em pé de igualdade todos os alunos. Portanto, vamos atribuir a data de dia 19 às 13 horas. Às 13 horas. Como data limite para a submissão deste questionário. Pronto, após conclusão do nosso questionário, falta atribuí-lo aos alunos. Como é que nós podemos atribuir ou partilhar o nosso questionário com os alunos? Aqui, neste partilhar, como vemos, aparecem aqui várias opções de partilha, através de uma ligação, código QR, incorporado ou enviar por e-mail. Ou ainda a forma como eu utilizo e o meu colega Agostinho também utilizamos, que será através de uma tarefa. Vamos criar uma tarefa na nossa team da turma, criada para o efeito, que está aqui. Vou aqui. Temos aqui uma team e vou atribuir o questionário em forma de tarefa.
tenho aqui tarefas, vou criar uma tarefa. Ora bem, criar questionário. Um bocado lento. Pronto, aqui está o questionário feito agora. Teste formativo. Seleciono, seguinte. Carregar o nosso questionário aqui para a minha tarefa. Vou querer a data de conclusão no dia de hoje, sábado, pelas 13 horas. E será atribuído a todos os alunos desta turma por nós criada, que tem apenas 2 alunos. Vemos aqui 25 pontos possíveis, temos aqui o nosso questionário e vou atribuir à turma. Pronto. Está aqui a minha tarefa criada, com o questionário, recebeu, os alunos já receberam o questionário e agora vou pedir ao meu colega Agostinho, em formato de aluno, que me responda ao meu questionário. Muito bem, então, entrando pelo lado do aluno, chegamos aqui à atividade, vemos que temos uma tarefa atribuída, não é? Se eu selecionar, pede-me passo para entrar, às vezes demora um bocadinho, mas conseguimos entrar. Então, vindo novamente aqui à atividade, vamos ver a tarefa. Cá está, teste formativo. E, abrindo, aparece o ícone com o título. Abrindo, aparece-nos então o seguinte, o nome completo. Ora, o aluno, neste caso, o Bruno, lê, responde, começa pela primeira resposta, Bruno, qualquer coisa, lê a segunda pergunta, ora, Antero de Quental nasceu em, pronto, o Bruno até sabe alguma coisinha, vai assinalar 1842 em Ponta Delgada e 18 de Abril. Em matemática, este Bruno já é mais fraquinho um bocadinho. Tenta resolver este exercício, mas não consegue e acha que nenhum dos resultados é correto. Vai assinalar, por exemplo, nenhuma das respostas anteriores. Na pergunta número 4, ora, em cerca de 150 palavras, e recorrendo à imagem, qualquer coisa. Ora, lá começa o Bruno a responder. Então, Antero, como está um bocadinho preguiçoso, não chega às 150 palavras, nem responde grande coisa corretamente, pelo que submete assim o questionário. Como vemos, temos a mensagem de que a resposta foi entregue. Pronto. Feito o questionário por parte do aluno, agora o professor, eu venho aqui novamente à minha equipa, onde eu tinha criado a minha tarefa, aqui o teste formativo, entro e vejo que o aluno Bruno já entregou o questionário e que teve 5 pontos num total de 25. A aluna Anabela ainda não realizou nem visualizou o questionário. Daí, eu posso entrar aqui, ver o que é que o Bruno fez. Pronto, tenho aqui acesso ao nome completo do Bruno. Vejo que ele respondeu corretamente à questão colocada pelo professor de português. Já a matemática errou, uma vez que a resposta correta era a primeira opção e ele pôs nenhuma das anteriores, teve uma classificação de 0 pontos. A pergunta 4, que era uma questão de desenvolvimento a qual necessitava de avaliação, eu vou ter que ver o que é que o aluno fez e começou a escrever Antero e deu-lhe a preguiça, parou. Por isso, como ele nada fez, vou-lhe atribuir a cotação de 0 pontos nesta questão. Como veem,
consigo visualizar a duração, quanto tempo é que ele teve a realizar o seu questionário, 1 minuto e 22, consigo ver a sua cotação final. E voltando aqui à tarefa, o meu colega vai explorar os resultados de resumo. Neste campo, o professor tem acesso também às respostas e às perguntas, sendo que lhe permite adequar a sua estratégia em sala de aula para cada aluno. Portanto, através de gráficos consegue ver aquelas respostas que o aluno acertou ou que a maioria da turma acerta e que a maioria não acerta, reorientando as suas estratégias. Finalmente, para dar um feedback aos alunos, portanto, já que a minha colega avaliou as respostas, o professor pode vir a este campo, selecionar o aluno e devolver-lhe a pontuação e a correção do teste. Como vemos, foi devolvida a cotação do teste e está o feedback dado ao aluno. Da nossa parte é tudo. Esperamos que esta breve conversa tenha contribuído para que a ferramenta Forms seja mais utilizada, já que é uma excelente ferramenta e muito importante na transição para o digital. Até uma próxima oportunidade. Esperemos que tenham gostado da nossa apresentação e até breve. Olá, meu nome é António Lima e sou professor na área de Eletricidade e Eletrónica na EPRAMI. Olá, o meu nome é Jorge Souto Braga e também sou professor na EPRAMI, na área de Eletricidade e Eletrónica e, além disso, também sou diretor de curso. Nós trabalhamos essencialmente com alunos das áreas de mecatrónica, de robótica, de automação e numa perspectiva muito virada para o setor industrial. Este é o nosso laboratório António Pereira Júnior, onde trabalhamos todos os dias, obviamente uma fotografia antes da pandemia. Há muito tempo que, para mim, já percebemos que o dispositivo deve ser individual. Não é uma característica, não é uma implementação nossa, não é uma decisão nossa, é de facto a constatação de que, tal como por exemplo um telemóvel, o dispositivo individual permite uma maior liberdade para os utilizadores e te permite também uma maior responsabilidade. Não passaria para a cabeça de ninguém, por exemplo, partilhar um telemóvel por um conjunto de pessoas. Para nós, computador pessoal é precisamente isso, pessoal. Há já 8 anos que sistematicamente os nossos alunos têm um PC atribuído pela escola, quer sejam de cozinha, de apoio à infância, de robótica, de mecatrónica, etc. Esse computador vem com o Windows 10 e pode ser integrado com o Office 365 da escola, que permite trabalhar com uma panóplia enorme de aplicações. A indústria onde eu e o Anthony trabalhamos, no sentido em que formamos colaboradores para essa indústria, gera muitos dados. A indústria 4.0, que está muito na moda, digamos assim, em termos de terminologia, é assente na sua definição também sobre a análise, a recolha, o tratamento desses dados. Naturalmente, a escola é também um ponto onde são gerados muitos dados. Todos os professores sabem da quantidade de grelhas, de parâmetros de avaliação, de testes, de faltas, de toda uma panóplia de dados que nós, professores, gerimos. Se é verdade que no mundo digital empresarial se necessita de colaboradores
com essa aptidão, é de facto também evidente que a participação dos professores nesse ambiente e a tomada de conhecimento desse ambiente é também fundamental. Nesta sessão, nós vamos falar de um produto muito interessante da Microsoft, uma gama de produtos, que é dedicado, digamos assim, a esta temática dos dados. Trata-se da Power Platform, que inclui Power BI, Power Apps, Power Automate e Power Virtual Agents. Curiosamente, o PowerPoint, que precede, obviamente, a Power Platform, não faz parte deste set de aplicações. Concentramos aqui em apenas 3. Power Apps, que trabalha essencialmente com uma perspectiva de recolha de dados e de interface final para o utilizador, uma parte de análise, que é o Power BI, que me permite criar análises sobre os meus dados, e uma parte de automatização, o Power Automate, que permite que o utilizador consiga automatizar processos. Para uma evolução digital, a Microsoft veio ajudar e facilitar com a Power Apps, onde podemos criar a nossa aplicação com pouco código, low code, ou então até sem código algum, terminologia no code. Podemos também não ter nenhum tipo de conhecimento acerca do desenho de aplicações e assim deixar que a inteligência artificial da própria Microsoft faça esse trabalho por nós. E assim é possível criar uma aplicação tanto para smartphone, tablet ou web. O Power Automate representa também uma mudança de paradigma associada ao próprio utilizador. Os processos de automatização, o Robotic Process Automation, que está associado aos processos de automatização de processos de negócio, permite ao utilizador final, independentemente do nível de competência em tecnologias de informação, criar os seus próprios processos e criar o seu próprio processo de gestão e um conjunto de fluxo de dados. Isso permite, naturalmente, que o utilizador poupe trabalho ao ter um conjunto de aplicações e de serviços, Power Automate e a criação de flows, que implementam esse trabalho de forma automática. A Power BI, Business Intelligence, ou em português, Inteligência para Negócios, é uma ferramenta que nos permite analisar os dados, conseguindo assim construir de uma forma bastante intuitiva e simples relatórios, reports ou dashboards, pegando assim valores comparativos de vários pontos, de várias origens. Vamos então falar um bocadinho sobre Power BI. Se bem se lembram, o processo de inscrição para este evento passava pelo nosso site, o site deste evento, e passava também por um formulário que tinha um conjunto de campos que era necessário preencher. Alguns eram obrigatórios, como por exemplo o nome completo, outros eram opcionais e outros ainda condicionavam as restantes respostas, conforme, por exemplo, se tratava ou não de um professor que iria preencher naturalmente o grupo de recrutamento ou, se quiserem, uma tipologia de trabalho associada. O próprio Microsoft Forms já faz uma implementação de análise e, obviamente, aqui excluímos a presença de dados pessoais. Não vos vou mostrar os dados pessoais das pessoas que se inscreveram, entenda-se e-mail e nome completo, mas podemos ver um bocadinho dessa análise face, por exemplo, aos distritos de origem de cada um dos elementos. Fizemos aqui um ficheiro de Excel que nós vamos usar para fazer um dashboard deste tipo, como aqui vem. O que é que nós temos aqui? Temos um Power BI que está a trabalhar sobre aqueles dados que vimos, onde temos um mapa e que representa a origem e a quantidade de origem, a quantidade de pessoas que se inscreveram em cada um dos distritos. Podemos segmentar esses dados conforme seja um docente ou não, e podemos, inclusive, ao mesmo tempo, segmentar, originando uma segmentação com o grupo de recrutamento. Por exemplo, podemos ver onde vêm os professores de inglês, podemos condicionar as várias coisas. Numa segunda página deste nosso relatório, dashboard, temos, por exemplo, a segmentação por sexo versus os grupos de recrutamento, onde podemos ter uma noção clara, por exemplo, de quão equilibrados estamos em informática, praticamente, com 52% do setor feminino, enquanto que noutras inscrições de outros grupos de recrutamento temos outros níveis de participação. Vamos começar por fazer, então, um novo ficheiro. O Power BI
que eu estou a trabalhar neste momento é Power BI Desktop, portanto, é uma aplicação que corre no desktop e que é gratuita. Independentemente de terem ou não serviços da Microsoft, esta é uma aplicação completamente gratuita que pode ser descarregada na Store da Microsoft. E o que vamos tentar fazer aqui, no fundo, é replicar este dashboard que temos implementado. A primeira coisa que vamos fazer é mostrar as origens de dados, vamos localizar onde estão os nossos dados. O Power BI suporta diversas origens de dados, podemos integrar com o Facebook, por exemplo, com N aplicações diferentes, aplicações que estão na web, e posso fazer análises muito finas. Neste caso, vamos usar um ficheiro de Excel que, como disse, excluímos de dados pessoais. O ficheiro que tenho aqui no meu trabalho chama-se dados.xlsx, um ficheiro de Excel perfeitamente normal, que saiu do Forms e foi ligeiramente tratado. Eu analiso este ficheiro e eu tenho que decidir quais são as tabelas que eu vou buscar. Aqui, se repararem, tem apenas informação anónima, ele vai-me fazer um preview desses dados, uma pré-visualização, e vai começar a carregar a totalidade dos dados. Constrói um modelo de dados associado e a partir daí eu posso usar visualizações. Só para terem uma noção dos dados que estão em causa aqui dentro, estamos a falar de 100 e tal registros, então é um exercício relativamente simples. Aqui podemos ver as relações entre as diferentes fontes de dados, apenas temos uma em Excel com uma tabela, é uma fonte bastante simples para o exemplo ser perceptível. Vamos buscar uma visualização que é um mapa. Vamos expandir esse mapa, ocupar aqui a nossa página, e vamos, obviamente, dizer a este mapa, ok, aqui este mapa, vamos dizer que a localização é o distrito. Automaticamente ele vai mostrar os distritos que estão, que têm registros nesta segmentação de dados que temos, e vou associar ao tamanho deste círculo a contagem do número de inscritos, que posso associar ali aquele ID. Posso também associar um slicer, aquele dispositivo, não é aqui, tenho que voltar por isto com o mapa, vamos por aqui um slicer e vamos, por exemplo, escolher a questão de ser um docente, ou seja, vamos segmentar os nossos dados com docentes e não docentes. Reparem que o mapa gera automaticamente a melhor escala possível para integrar todo o processo. A seguir, se calhar, podemos associar também a tipologia de trabalho. Vamos só dominar aqui um bocadinho isto. Isto é uma tabela. Eu, de facto, não quero mostrar uma tabela, mas ele vai mostrar, efetivamente, cada um dos elementos. Vamos mudar isto para um slicer e agora posso segmentar os meus dados e ver, por exemplo, os dados de inglês, eletrotecnia, etc. Reparem que isto não é a morada de ninguém, isto são os centros distritos. É aí que ele faz a representação de cada um dos elementos. Tivemos alguém de educação pré-escolar que se inscreveu no distrito de Aveiro. Eu posso coordenar estas segmentações entre diferentes elementos. Criamos uma página nova e vamos incluir um clássico gráfico. Pie chart, se bem se lembram há bocado, estava associada entre o sexo e, mais uma vez, a contagem do número de elementos que utilizamos o campo ID. Temos aqui 35, temos ali 66, há aqui uma diferença. Eu posso, efetivamente, fazer uma análise, digamos assim, diferente e utilizar, no caso, uma percentagem do total. E aí ele já me vai mostrar estes pie charts relativamente a valores percentuais. Aqui temos um gráfico de barras e vamos talvez colocar aqui a tipologia de trabalho, que se bem se lembram, tinha também o recrutamento. Não é assim que queremos, não é exatamente ao contrário. Nós queremos que no eixo, exatamente, no eixo dos X, eu tenho os agrupamentos e tenho a contagem do ID associada a cada uma das barras. Obviamente, eu posso, mais uma vez, segmentar, e ele funciona. Reparem que os gráficos interagem e representam os dados para cada um dos processos de segmentação que eu escolha. Embora este gráfico não seja muito explícito, conseguem mostrar, digamos assim, qual é a componente de cada uma dos sexos associado a cada um dos grupos de recrutamento associados. Um exemplo claro onde os nossos alunos estão a aplicar a ferramenta da Power Apps é na criação de uma aplicação para smartphone através de uma base de dados do perfil existente na Eprami. Optou-se assim por utilizar-se
uma lista de SharePoint, importando os dados desse Excel já criado. Para isso, então, bastou entrar no SharePoint, criar uma lista, carregar do Excel. Aqui teríamos duas opções, entre carregar um ficheiro que já estivesse na nossa máquina, no nosso dispositivo, ou então, através dos dados que já estão na TIM, ir diretamente por aí. Ok, basta fazer o seguinte, eu não vou fazer aqui porque já o tenho criado, por isso vou aqui aceder então à nossa lista SharePoint com o nome de perfil. Ora, e agora está-se a visualizar os dados. Muito bem. Temos então aqui uma coluna com a dimensão do perfil, 40 mm por 40 mm. Temos o comprimento de cada um deles, a localização onde está, não é para mim, se está em utilização ou não, e o fabricante do perfil. Ora bem, nós aqui vamos conseguir ver que vamos conseguir automatizar esta base de dados e também criar a nossa aplicação sem sequer sair do SharePoint. Algo simples, sem programação, sem desenho de aplicações. Ok, automatizar, basta ir aqui automatizar, criar uma nova regra e vamos então criar uma regra para quando um item seja criado. Ok, quando um novo perfil entra na nossa base de dados. Criamos um novo item e o que é que eu vou querer? Vou querer que quando esse aluno coloque esse novo dado, vá enviar um e-mail, neste caso, imaginemos, para o professor Jorge Sotomayor Braga. Ok. Só com o Jorge não aparece. Ok. Jorge Sotomayor Braga, muito bem, mas agora imaginemos que era diretamente para mim, muito mais simples. Simplesmente clicando em eu. Ok. Aqui está a nossa nova regra. Já estamos no primeiro passo de automatização da nossa aplicação. Ok. Agora vamos criar então a aplicação. 3 pontinhos, integramos a nossa base de dados em Power Apps, criar uma aplicação e agora o mais difícil de tudo vai ser criar um nome para a nossa aplicação. Vocês vão ver. DE perfil, criar e deixamos tudo à inteligência artificial, à construtora da Microsoft para que faça o trabalhinho todos, porque nós vamos ver que vai criar uma aplicação standard, ele vai pegar nesses dados e vai ver, vai comparar com outras aplicações já criadas que, efetivamente, numa aplicação simples, onde vamos ter a barra de pesquisa, vamos ter o botão de refresh, botão de ordenar, ora aí está, muito bem, e também o botão de adicionar um novo item. Vamos só fazer então aqui uma pré-visualização da nossa aplicação, como já seria então o nosso smartphone. Podemos já ir aqui à barra da pesquisa 20 por 20, ok, não 20 por 20 porque já era o que estava a aparecer início, por ordem alfabética, vamos então colocar talvez 40, 40, ok. E já aparece então um com 1010 milímetros de comprimento, que está no LAPJ, o Laboratório António Pereira Júlia, que não é para mim, está em utilização. Ok, para um novo projeto este já não seria viável, vamos então procurar outro. Ok, neste caso não, vou criar um então. Imaginemos que o aluno tem um novo perfil, 40 por 40, 300 milímetros de comprimento, ok, localização vai estar no armazém, vai estar em stock. Em utilização, neste caso, não, o fabricante vai ser da item, basta clicar ali em cima no check e está criado o nosso novo item. Interessante disto é que tanto fica criado a nossa aplicação como diretamente na base de dados. E temos assim criado então um novo registro. Ok, saímos da apresentação. E aqui estamos a ver o nosso ambiente de trabalho, da criação da aplicação. Vamos ver que todo o código, ok, eu ainda vou aqui tirar aqui isto, apagar este 40 por 40, este filtro de pesquisa. Ok, agora sim volta à origem da aplicação. Ok, e agora como vão ver, todos estes botões que estão criados, o título, refresh, novo item, aparece ali em cima a barra de programação, nós não tivemos que programar exatamente nada. E assim então de uma forma simples temos uma aplicação viável com potencial para evoluir muito mais.
Agora vamos ver alguns exemplos concretos, como de facto é o título desta pequena sessão. Vamos ver coisas que fizemos, que implementamos aqui na EPRAMI. Vamos ver uma Power App feita pelos alunos para divulgação das medidas Covid. Vamos ver um bocadinho uma aplicação chamada Seed, que está feita no App Studio que o António teve a mostrar, mas já tem um bocadinho mais de código, temos de evoluir sempre um bocadinho mais, e finalmente vamos ver uma aplicação mais para professor da utilização do Power BI para análise de dados de empresas. Esta aplicação de Covid foi desenvolvida durante o mês de março de 2020 e, infelizmente, no momento em que nós fazemos o deployment da aplicação, para dar aos nossos alunos um conjunto de dados, o plano de contingência da escola, etc., é precisamente o momento em que vamos todos para casa e que há, de facto, o primeiro grande confinamento que obriga, obviamente, e torna vazia, digamos assim, a parte da informação mais referente à EPRAMI. Aqui temos o sistema de inventário e desinfecção, é uma aplicação que está mesmo na fase final de implementação já neste ano letivo, em que temos precisamente este esquema de consulta de inventário que estamos a fazer, que mostramos há bocado, desenvolvido por alunos, aqui já integrado, por exemplo, com um leitor de código QRs e já integrado com um conjunto de informação adicional, como, por exemplo, um datasheet, uma indicação explícita de qual é o armário onde está um dado componente, o que permite, naturalmente, procurar e encontrar mais rapidamente componentes dentro da escola. Finalmente, temos uma aplicação que nós usamos já há alguns anos, que é um processo de integração dentro do Power BI, um bocado similar ao que vimos há bocado, entre informação de empresa e informação de alunos. A verde, estamos a ver alunos, a vermelho, estamos a ver empresas onde é possível estagiar. O Alto Minho tem, de facto, uma geografia característica e, obviamente, este agendar, digamos assim, do plano de transportes dos nossos alunos é fundamental para um diretor de curso. E uma ferramenta deste tipo, um Power BI configurado com os dados que existem no sistema informático da escola, permite-nos facilmente determinar problemas que possamos ter no processo de implementação. Esta sessão fica demasiado curta para uma visita tão aprofundada ao mundo que é da Power Platform. Mas fica aqui um conjunto bastante vasto de recursos à vossa disposição, todos reunidos pela própria Microsoft. Ok, acedendo àquele código QR, podemos ver aqui que temos vários níveis para aprender, desde o nível básico e podendo evoluir até chegar a um nível bastante avançado. Conseguimos também ver exemplos de várias indústrias naquele site. Por isso, estamos certos que com este conjunto de recursos, o início à utilização da Power Platform será mais facilitado. Creio que demonstramos assim que a Power Platform é uma ferramenta bastante útil e interessante para professores, para a nossa prática, dia a dia, mas também um foco aqui principal para o desenvolvimento profissional dos nossos alunos. O meu nome é António Lima. Obrigado pela vossa atenção. O meu nome é Jorge Souto Braga. Obrigado pela vossa atenção. A EPRAMI está localizada nos povos de Paredes de Coura, Monção e Melgaço. É uma escola profissional com já 24 anos de experiência e de participação na comunidade local. A EPRAMI tem essencialmente experiência na área da indústria, na área da mecatrónica, na área da robótica e trabalha com várias indústrias líderes do mercado. A EPRAMI tem uma preocupação forte no acompanhar das novas tecnologias, quer a nível da indústria, quer a nível das tecnologias educativas. A Microsoft representa, sem dúvida alguma, um paradigma das tecnologias educativas inovadoras e que podem proporcionar aos nossos alunos uma forte inserção no mercado de trabalho. Este projeto é a CLIP, é um projeto de prova de aptidão profissional da turma de Técnica Eletrónica, Automação e Comando, constituída por 22 alunos. Foi preciso organizar todo o conceito deste trabalho. E por isso usufruímos de várias tecnologias da Microsoft, entre as quais SharePoint, Office 365, OneDrive, o Planner. Foi importante a tecnologia da Microsoft, depois permitiu-nos termos reuniões, falarmos sobre o projeto. Tivemos um exemplo de um aluno nosso que teve que ir à Rússia e nós conseguimos comunicar com ele sobre o projeto através de Skype e ele estar a par de todo o processo de evolução da CLIP. Utilizei o SharePoint porque é um programa que nos permite organizar todo o nosso processo de trabalho.
onde nós lá guardamos os nossos relatórios, onde temos cheios de datas, temos os nossos planos, as tarefas que temos que realizar. Tudo, o SharePoint foi uma ferramenta essencial. O Microsoft Teams é uma das ferramentas importantes na adaptação da tecnologia educativa da EPRAMI, pois permite criar uma camada sobre SharePoint para um conjunto de atividades que são características de uma equipa. Nesta aplicação reúnem-se ficheiros, reúnem-se conversas, reúnem-se vídeos. O professor, quando achar conveniente, grava a sua aula e permite que essa aula seja visualizada pelos alunos através do Microsoft Teams. As aulas ficam gravadas, ficam disponibilizadas e o aluno pode vê-la em qualquer altura. Eu aqui estive a usar o meu portátil do Windows 10, que foi fornecido pela escola, e agora estamos a trabalhar no Sway, que estamos a fazer um trabalho para a história. O Sway permite que haja uma maior motivação, porque nele conseguimos pesquisar as imagens e por isso não precisamos estar sempre a abrir várias páginas, facilita muito. Também permite que em direto, sem estar no mesmo computador, várias pessoas possam trabalhar no mesmo Sway, o que facilita os trabalhos de grupo. Criar o conteúdo é importante para os alunos, é para mim, porque assim é uma forma que os professores têm para nos poderem avaliar. Eu gostava muito que todas as salas de aulas fossem assim, especialmente com estas cadeiras que são muito confortáveis e permite que haja uma ocupação de espaço mais reduzida, o que permite que os professores circulem pela sala. O meu papel como professora vai mais no sentido de ser orientadora do trabalho dos alunos, propriamente dito, não estar a debitar conhecimentos. Eles, através das ferramentas todas que têm hoje em dia na escola, constroem o seu conhecimento. Eu sou mais uma orientadora, vou ajudando a ultrapassar alguns problemas que vão surgindo, mas são os alunos que constroem o seu conhecimento e que depois o apresentam e defendem perante os professores. Eu estou muito contente com o trabalho realizado pelos professores, de forma pessoal, mas não só, motivados também pela EPRAMI. A EPRAMI faz desafios constantes ao adquirir novas ferramentas, ao adquirir equipamento para que os próprios possam evoluir, sejam levados por si próprios a descobrir, a errar, mas melhorando sempre, e tem dado frutos. E isso conduz, é evidente, à motivação dos próprios alunos, porque os alunos não só trabalham na escola, como o fazem também fora da atividade escolar, através de meios que a escola lhes atribui, como um computador portátil para cada aluno. Nós estamos aqui no laboratório de robótica. Essencialmente aqui trabalhamos desenho em 3D e modelação. Através das aulas gravadas pelo nosso professor, através do Microsoft Teams, nós conseguimos pausar o vídeo e ir ao nosso ritmo, trabalhando em conjunto com o vídeo. Eu cheguei aqui mais tarde, recorri a este curso profissional e com a ajuda dos professores deram-me aulas gravadas, o que me facilitou mais a integração nesta turma. Eu aprendi basicamente a trabalhar em Inventor, em 3D, com essas aulas gravadas e fazendo exercícios que os meus colegas já tinham feito. A EPRAMI, preocupada com a empregabilidade dos nossos alunos, que é muito boa no mercado, sem dúvida, mas queremos melhorá-la, de facto antecipa o que eles podem encontrar no futuro, de modo a poderem responder às exigências do mercado. E, nesse sentido, com o apoio das ferramentas Microsoft, conseguimos com certeza preparar melhor o futuro.